Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus eterno que fez o céu e a terra e o mar, de Abraão, Isaac e Jacó, abençoe todos nós com saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 29, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Versículo 1: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te sobre a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Versículo 2: Então disse Jacó à sua família e todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. E Deus estranha as imagens futuras. Purificai vós, mudai os vossos vestidos. Referência do versículo 2, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Contexto da palavra: Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O versículo 3 do capítulo 35 de Gênesis: E levantemos nós e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tem andado. Referência do versículo 3. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Contexto da palavra: a coluna de Betel. Versículo 20. Jacó votou um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir. Referência do versículo 3, livro de Salmo de número 107, verso 6. Contexto da palavra: a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes e os que navegam em geral, todos os homens. Versículo 6, verso 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele livrou das suas necessidades. Glória a Deus. O versículo 4 do capítulo 35 de Gênesis. Então dera a Jacó todos os deuses a imagem de escultura estranha que tinha em suas mãos, e as recadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém,
carvalho que é uma árvore. Referência do versículo 4, livro de Josué, capítulo 24, versículo 26. Contexto da palavra, a pedra do testemunho, versículo 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. Carvalho é uma árvore. O versículo 5 do capítulo 35 de Gênesis. E partiram, e o terror de Deus foi sobre a cidade que estava ao redor dele, e não seguiram após os filhos de Jacó. Referência do versículo 5, livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 16. E espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, e emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. O versículo 6 do capítulo 35 de Gênesis. Assim chegou Jacó à Luz, Luz aqui era uma cidade, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Referência do versículo 6, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 19. Contexto da palavra a coluna de Betel, versículo 19. Chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, Dante, era Luz. O versículo 7 do capítulo 35 de Gênesis. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se ele tinha manifestado, quando fugia diante da paz de seu irmão, Esaú. Referência do versículo 7, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua semente. O versículo 8 do capítulo 35 de Gênesis. Contexto da palavra a morte de Débora. Versículo 8. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho de uma árvore, cujo nome chama Alobacute. Referência do versículo 8. Livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 59. Contexto da palavra: Rebeca consente em casar com Isaac. Versículo 59. Então despediram a Rebeca, a sua irmã, a sua ama, que era Débora, ao servo de Abraão e os seus varões. O versículo 9 do capítulo 35 de Gênesis.
E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. Referência do versículo 9. Livro de Oséias, capítulo 12, versículo 4. Contexto da palavra: a controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Versículo 4. Como o príncipe lutou com o anjo, e prevaleceu, e chorou, e ele suplicou em Betel, e achou ali, e falou conosco. O versículo 10 do capítulo 34 de Gênesis, 35 de Gênesis. E disse ele, Deus, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou seu nome Israel. Versículo 11. E disse ele mais, Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, rei poder, procederão dos teus lombos. Referência do versículo 11, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Contexto da palavra: Deus muda o nome de Abrão. Versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse ele: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença, ser perfeito. O versículo 12 do capítulo 35 de Gênesis. E te darei a ti a terra que tem dado a Abraão, Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. Versículo 13. E Deus subiu dele do lado onde falaram com ele. Referência do versículo 13, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 22. E acabou de falar com ele e subiu o Deus de Abraão. O versículo 14 do capítulo 34 de Gênesis. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falará com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. Referência do versículo 14, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 18. Contexto da palavra: a coluna de Betel, versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. O versículo 15 do capítulo 35 de Gênesis. Chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falará com ele, Betel. Contexto da palavra: o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Versículo 16. E partiram de Betel, havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho, Raquel. E
e teve trabalho em seu parto. Versículo 17. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, ele disse à parteira: não tema, porque também este filho terá. Referência do versículo 17, livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 24. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. O versículo 18 do capítulo 35 de Gênesis. E aconteceu que, saindo-se ele a alma, porque morreu, e chamou seu nome Benoni, mas o seu pai chamou o nome do menino Benjamim. Versículo 19. Assim morreu Raquel, foi sepultado no caminho de Efrate. Esta é Belém. Versículo 20. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Referência do versículo 20. Livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 2. Contexto da palavra: Samuel unge Saul como rei de Israel. Versículo 2. Partindo-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zezal, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar? Eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? O versículo 21 do capítulo 35 de Gênesis. Então partiu Israel, estendeu a sua tenda além de Migdal Eder. Referência do versículo 21. Livro de Miquéia, capítulo 4, versículo 8. Contexto da palavra: anuncio da vocação dos gentios. Versículo 8. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, assim a ti viram, o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. O versículo 22 do capítulo 35 de Gênesis. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rube e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube, e era 12 os filhos de Jacó. Referência do versículo 22, livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 4. Contexto da palavra: Jacó abençoa seu filho e morre. Versículo 4. Inconstante como a água, não será a mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste e subiu a minha cama. Aqui está falando de Rube, que deitou com a mulher do seu pai, Jacó. Contexto da palavra:
contexto do versículo 22. Livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Contexto da palavra: impureza da igreja de Corinto, repreensão e exortações. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios os come a ver. Quem abusa da mulher de seu pai? Está falando de Rubem. O versículo 23 do capítulo 35 de Gênesis. Estes são os filhos de Sobal, Avã. Não, eu li errado. O versículo 23. Os filhos de Leia, Rubem, o primogênito de Jacó. Depois Simeão e Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Referência do versículo 23, livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 8. Esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Rubem, o primogênito de Jacó, que deitou com a madraça dele, com a concubina de Jacó. O versículo 29 do capítulo 35 de Gênesis. Isaac expirou e morreu e foi recolhido aos seus povos, velho, farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram. O versículo 24 do capítulo 35 de Gênesis. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Versículo 25. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Versículo 26. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gad e Asser. Estes são os filhos de Jacó que nasceram em Padã Arã. Versículo 27. Jacó veio a seu pai Isaac em Mare e Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão, Isaac. Versículo 28. E foram os dias de Isaac 170 anos. Versículo 29. Isaac expirou e morreu e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram. Referência do versículo 29. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 15.
E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 29, com toda a referência e contexto da palavra. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Para terminar, que o Deus eterno, que fez o céu e fez a terra e fez o mar, de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com o Pai eterno, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até o próximo vídeo. Assim, se o Pai eterno nos quiser.